Boa noite, meus amigos. Boa noite. Que Deus nos ilumine. Sempre, sempre. A minha postagem de hoje vai versar sobre os Vedas. Os Vedas foi um povo que existiu de 1900 anos até o ano 900 antes de Cristo. Os Vedas foi um povo que viveu do ano 900 anos a 1500 anos até os 900 antes de Cristo. Do ano 1500 até o 900, quer dizer, 600 anos. Viveu naquela época o povo Vedas. Existia naquele povo Vedas, não é a civilização, é um povo, né? Havia um homem chamado Gezeus Cristina. Vou repetir, Gezeus Cristinas. E sempre houve confusão entre Jesus Cristo e Gezeus Cristina. Isso antes nosso estudo do cristianismo. Isso foi no início, que eu estou falando do início. Houve sempre confusão, propositadamente. O livro diz que foi propositadamente para que houvesse confusão entre os crentes do cristianismo. Então, eu vou inicialmente essa minha informação, muito difícil por sinal, eu vou ler um trechinho aqui de Psicografia de Jesus. Todo o livro é Psicografia de Jesus. Ele diz assim: irmãos meus, a predicação de Jesus, já vos disse, sofreu alteração desde seu começo, como eu falei, por causa do outro principalmente, né? Pelo atraso dos homens que mal a compreendiam e pelo próprio fanatismo e ignorância dos apóstolos, quando a obra do Messias foi substituída pela de seus discípulos, depois do cruel sacrifício no Gólgota. Continuando aqui, Jesus pergunta no livro, como se pode manter confusão entre o fim grandioso que a palavra de Deus trazia ao mundo pela própria boca do enviado celeste, Jesus Cristo, né? E as aparentosas demonstrações de culto idólatra, que mais tarde se constituiu com os reflexos das antigas religiões. E ele falou em culto idólatra, referindo-se a esse personagem do povo Vedas, que tem um nome muito similar ao dele, Gezeus Cristina. Então eu vou falar sobre esses Gezeus Cristinas, Cristina principalmente, porque a confusão foi isso. Já começou errado. Muitas coisas erradas aconteceram que fizeram com que o cristianismo não fosse transmitido exatamente como se passou. Então é o seguinte, foi uma confusão proposital de antigamente, do início, e houve uma mistura de tradições remotas daquela época e antes com o nascimento de Jesus, com a vida de Jesus, que trouxe realmente a palavra de Deus, que ele é a segunda pessoa. Por exemplo, Jesus pergunta aí, eu falei algum dia em Espírito Santo? Espírito Santo, ele explica, é um espírito evoluído. Não é um Espírito Santo, não existe Espírito Santo, ele diz aqui, entre aspas, não existe Espírito Santo, essa categoria de Espírito Santo. Não existe a categoria de Espírito de verdade. Ele diz, eu falei Espírito de verdade, mas é Espírito verdadeiro. Não quer dizer que haja uma classificação Espíritos de verdade. Ele não fala sobre isso. Santo e de verdade. Por exemplo, a Virgem Maria. A Virgem Maria. Eu nasci de uma virgem. Ele diz, não. Isso daí não é verdadeiro. Isso foi uma criação do próprio cristianismo, para enaltecer assim o cristianismo. Mas na verdade não houve. Não houve, sabe o que mais? Ele fala sobre o sinal da cruz. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo.
Então ele disse glória ao Pai, certo? Glória ao Filho, mas glória ao Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Não se sabe quem é o Espírito Santo. Então, além da confusão desse personagem Veda chamado Jesus Cristina, tem também, como ele fala aqui no livro, uma coisa interessante que ele diz aqui, a própria ignorância dos apóstolos, porque os apóstolos naquele momento eram pessoas rudes, eram pescadores, eles presenciaram toda a vida de Jesus, enquanto eles estavam juntos até 33 anos, mas eles não transmitiram por escrito, foi de boca em boca, que aconteceu passado 100 anos, como eu falei anteriormente, 40 evangelhos, nenhum escrito pelos apóstolos, nenhum escrito pelos apóstolos. Então isso, o clero daquele momento escolheu esse, escolheu aquele e criou esses evangelhos segundo São Mateus, evangelhos segundo São Marcos, São Lucas e assim por diante. Também foi outra modificação do que realmente ocorreu, do que realmente Jesus fala nesse livro. Esse livro daqui ele explica como foi tudo direitinho, viu? Então, tudo isso serviu para o que o cristianismo o de agora não corresponde àquele cristianismo primitivo, verdadeiro. Entendeu? Então isso, Jesus disse no livro, isso incomoda muito, muito, porque a fé que se depositam em mim e a fé que depositam no cristianismo, dito cristianismo, não corresponde à verdade. E isso me incomoda. É isso que ele disse, que incomoda ele. Os milagres, ele disse que não fez milagres. Não fiz. Eu não poderia jamais, sempre ele diz, não poderia jamais transgredir as leis de meu Pai. Sempre ele diz isso. E tem tanto milagre. Ele é cheio de milagres, um monte de milagres. Então, eu vou ler um trechinho aqui, viu, minha gente? Muito interessante. Todos os trechos são interessantes, mas eu tenho que compactar. O problema meu é esse, dentre tantas coisas, tirar aquilo que eu considero de maior relevância, mas na verdade todos são relevantes. Muito chato isso, muito desagradável. Isso para mim, viu? Ele diz o seguinte, um trecho aqui, diz assim, no livro: não me rechaceis agora vós, porque não me apresento com as características da evidência material, um corpo, né, como antigamente, e com o prestígio de mentirosos milagres. Não me rechaceis, pois, e abri antes vossos corações aos celestes eflúvios que de Deus vêm. Abri vossas almas ao eterno movimento do eterno amor e dilatai vossos espíritos até uni-los com o do vosso Messias e Mestre, que é Ele próprio, unido quanto à grandeza que de Deus vem e até Deus alcança, colocando-se assim ao vosso lado, e Deus colocando ao lado dele, e elevando-vos a vós até a minha própria altura. Ele está magoado. Esse livro foi feito em 1880. Esse daqui foi a mensagem de 1910. Essa, a segunda parte do livro. 1910. A segunda parte. Primeira parte, 1885. Um na França e outro na Argentina. Estou lendo a da Argentina, que é o final, para mostrar sobre os Vedas. Então você vê, não houve os 3 reis magos. Não houve 3 reis magos. Não houve a estrela de Belém, que Jesus diz no livro que possivelmente houve lá com o outro, com o Jesus, nome dele, Cristina. Jesus Cristina. E não Jesus Cristo. Não houve, por exemplo, a manjedoura. Jesus saiu fugindo de uma cidade para outra, porque estavam matando os inocentes, né?
fugindo, aí foi para outra cidade e no dia do nascimento dele, acho que naquele mesmo momento, apareceu a estrela de Belém, que conduziu os reis magos até onde eles estavam, naquele estábulo, onde tinha uma manjedoura, que quer dizer, onde os animais comiam, e ele nasceu lá. Ele disse que não, que isso é do outro, entendeu? O isso foi do outro, que o outro já é uma cultura arcaica, o tal do Jezeus Cristina, não esqueça, para não confundir. É uma cultura arcaica, cheia de cultos. Então isso, ele diz que possivelmente aconteceu lá, mas não aconteceu com Jesus, de jeito nenhum. Então, o nome Jesus Cristo e Jezeus Cristina, em épocas diferentes, de 1900, 1600 até 900. E o outro no ano zero, houve uma diferença de séculos. Isso é essa lacuna entre os dois. Todos esperavam que Jesus ia nascer, que o rei nascesse. O Deus, sei lá, o rei ia nascer, né? O Salvador, etc. Mas o outro queria impedir. Então, todos os atos fantasiosos do outro atribuíram a Jesus. Diz que o livro que foi premeditadamente para afastar os crentes. Agora você vê. O sinal da cruz já falei, os 3 reis magos não, a manjedoura não, morte dos inocentes, não houve morte dos inocentes com Jesus, o outro não sei se houve. Aqui diz, é atribuído a ele, eu não sei, né? Eu não posso dizer que sim, porque não foi atribuída. Então, além disso, além essas invenções, vamos chamar, traduzido de outro personagem até Jesus. Além disso, o João Evangelista também inventou muita coisa de Jesus, né? Eu estou falando isso agora, meus irmãos, pelo seguinte, porque Jesus não gosta disso. O livro todo ele deve escolher, eu não gosto, me incomoda. Só o que ele disse, me incomoda saber que as pessoas têm fé em mim, têm fé na religião, crescem baseado numa enganação, uma mentira. Então, ele não gosta, é o mais que ele diz. Sente-se assim, maltratada por isso, sabe? Por isso é que tem esse livro, A Vida de Jesus. Não teria, não, estava tudo certinho, como antigamente, mas é tudo diferente. Depois vou ler a página 416. O nome, ele também explica aí que o número, que a palavra Jesus Cristo e Jezeus Cristina, cada um no seu idioma. O idioma é védico, idioma de Vedas, né, da cidade. Jezeus Cristina de Vedas. E Jesus Cristo do aramaico. São duas quer dizer, de idiomas diferentes. Diz que eles dois não se parecem sequer. Diz aqui, são tão diferentes quanto João e Pedro. A confusão foi proposital, que ele quer dizer isso, que a confusão para confundir os crentes foi proposital, daquele personagem para o personagem Jesus, que foi o mais importante. Tanto é, minha gente, que Jesus Cristo foi o marcador de eras. Era antes AC e DC, isso é importante, né? Depois de Cristo e antes de Cristo, quer dizer que ele é realmente o mais importante que existe. Graças a Deus, né? Então, meus irmãos, é isso. Eu vou ler aqui um trechinho final, porque eu vou rápido. O assunto é muito complicadinho, muito dificilzinho, viu? Muito assim. A próxima vez que eu falar com vocês, a próxima postagem, eu vou falar mais sobre que transição planetária, que aqui está muito perto da transição, quer dizer, estamos entrando nela. Você vê? Estamos numa situação muito ruim, meus irmãos, muito ruim. Eu fico tão preocupada. Diz o seguinte, Jesus, viu? Eu já li, não me ressacheis agora, né? Já li esse trechinho, o trecho iniciando foi que eu não li, esse trecho inicial aqui. E, meus irmãos, a predicação de Jesus, já também li. Então, eu queria ler tudo. Eu
queria ler. Tem um trecho aqui que diz assim: quando foi dito, vê só, quando foi dito por Jesus de seu nascimento de uma virgem, por obra do Espírito, de sua essência como segunda pessoa da divindade. Ó, nasceu de uma virgem, pessoa da divindade. E muitos milagres, endireitando aleijados, fazendo caminhar a paralíticos, dando vista aos cegos, ouvido aos surdos, ressurgindo os mortos. Tudo o que é referido é já da pessoa do Krishna. Ele mesmo está dizendo. Tudo o que é referido é já da pessoa de Krishna. Cristina, ele está dizendo. É muito parecido, né? Quando foi dito por Jesus alguma coisa referente à morte dos inocentes, que não sucedeu, mandada por Herodes, e que referido se encontra já com relação ao nascimento do mesmo Krishna. O que quer dizer isso daqui? Lá o Krishna já constatou isso, mas puseram para Jesus isso, para confundir justamente, né? Então, esse trechinho daqui é um trecho esclarecedor apenas, não é um trecho assim que sobre a vida de Jesus, não, esclarece apenas isso. Como se pode manter confusão entre o fim grandioso que a palavra de Deus trazia ao mundo pela própria boca do enviado celeste Jesus e as aparatosas demonstrações do culto idólatra, que mais tarde se constituiu com os reflexos de antigas religiões, velhos mitos e até dogmas escolhidos das primitivas tradições do longínquo Oriente. Então, aí eles esclarecem somente isso, né? Como é que se pode assimilar uma coisa e jogar na outra? Entendeu? Tudo foi a propósito. Então é isso, meus irmãos. Esse trechinho foi também uma explicação. Não tem nada assim a ver com a vida mesmo. Ele apenas ele se surpreende e está explicando isso. A confusão do Vedas e Jesus, né? Que também o apóstolo dele, o João Evangelista, também criou muitas coisas. Mas o que ele se refere aqui é mais a essa fantasia do Vedas, que aconteceu lá e jogaram para o lado de cá, propositadamente. Não foi casualmente, não foi realmente uma coisa para engrandecer, não, foi para afastar, para confundir os crentes. Pronto, somente isso. Próxima vez que eu vou falar, tive tantas notícias desagradáveis hoje em relação à política, à pandemia, a doenças de tanta pessoa. Eu tenho 5 médicos próximos de mim na família, netos, genro, filha, médico. Então eu sei de muitas notícias. Então eu fico assim pensando, como está apertando agora, como a transição está. Temos que fazer ligação com Deus, sem falta, Maria. Falei uma ligação assim, ininterrupta, com o mundo espiritual de luz. Isso, meus irmãos, é que nós temos que ter, porque a situação realmente, nós não sabemos como o vírus chega onde ele está, nós não sabemos. Então, preciso realmente proteção para o corpo da gente, para a gente ficar resistente. Apanhar sol todos os dias, sol forte, de meio-dia, sem protetor solar. Vitaminas D, etc e tal, zinco, um bocado de coisinha assim. Porque eu estou recebendo notícias péssimas. Porque minha filha e muitos parentes meus, são 5 médicos da minha família. Aqui, entre filho e neto, 5 médicos. Aí as notícias são constantes. E eu não vejo televisão para saber notícia, porque é tudo falso, né? A gente não sabe. Então, minha gente, é o seguinte, é um conselho que eu dou. Afastem-se, isolem-se, usem máscara, tomem vitaminas D, evitem ficar resfriados, gripados. Cuidado, somente isso que eu peço.
muito sol, tome sol, sol de 11 horas até 3 da tarde. Esse sol ruim, mas tem que ser. Entendeu, meus amigos? Eu estou muito preocupada. Hoje eu amanheci um dia muito preocupada, porque tantas notícias ruins, né? E eu tinha que dar essa postagem sobre esse assunto que realmente não corresponde à vida de Jesus. É uma atitude premeditada para confundir justamente o cristianismo. O cristianismo revivido, de origem, não é de hoje. Então, meus irmãos, é isso, viu? Lamento assim, hoje está realmente, estou negativa hoje. Mas, se Deus quiser, vou melhorar. Vou ter mais ânimo, porque eu estou sem ânimo hoje. Porque há tantas notícias, viu? É isso, meus irmãos, então é isso. Fiquem com Deus, viu? Fiquem com Deus, sempre conectados. Que seus lares sejam protegidos. Seus amigos, seus filhos, seus parentes, protegidos. Deus disse, fazes por ti, que eu farei por todos. Então, apesar de que, uma frasezinha aqui, na nova ordem de Jesus, originária da França mesmo, quando é fazes pelo teu próximo, que eu farei por todos. Tem essa diferençazinha que eu vou estudar, que negócio é esse. Fazes pelo teu próximo, que eu farei por todos. Não sei, viu? Então, vamos com Deus, viu? Conexão, isso é importante, viu? Pensa positivo, que seus corações fiquem plenos de luz. Assim seja.